prosseguindo, então o artigo 109 do Código Penal, ele nos traz os prazos prescricionais. Portanto, no exemplo que eu dei para você, nos dois exemplos que eu dei, né? Eu falei assim, olha, se nós temos um crime de lesão corporal, por exemplo, que a pena máxima é de 1 ano, o prazo prescricional vai ser de 4. Porque o artigo 109, ele nos fala da prescrição em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, que é o caso da lesão corporal leve, ou, sendo superior, não excede a 2. Aí eu falei que na prescrição da pretensão executória, se a pessoa foi condenada, por exemplo, a uma pena de 8 meses, a prescrição vai se dar em 3 anos. Por quê? Em virtude do inciso 6. A prescrição ela vai se operar em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Agora, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você muito, muito, muito importante, tá? Deixa eu apagar aqui, para eu poder colocar aqui embaixo e você entender isso aqui direitinho. Essa previsão aqui do inciso 6, isso aqui já caiu na primeira fase e já caiu na segunda, ok? Ela teve uma alteração legislativa aqui, que se deu por meio de uma lei, que foi a 12.234 de 2010. Essa lei, ela entrou em vigor no dia 6 de maio de 2010. O que essa lei fez? Essa lei, ela alterou o prazo prescricional de 2 para 3 anos. Portanto, antes dessa lei aqui, esse último inciso do 109, ele não trazia prazo prescricional de 3, ele trazia prazo prescricional de 2 anos. Por que eu estou contando isso para você? Porque imagine você que a prova traga uma situação de um crime que tenha sido cometido antes da 12.234. Como é que você vai fazer essa conta? E veja bem, raciocina. Se aumentou um prazo de prescrição de 2 para 3 anos, demora 1 ano a mais para prescrever. Gente, isso é melhor ou isso é pior? Para a pessoa que cometeu o crime, é pior. A 12.234, ela é uma lei maléfica. Se ela é uma lei maléfica, ela não pode retroagir. Ok? A lei penal, ela não retroage salvo para beneficiar o réu. E essa aqui não beneficia. Portanto, veja, eu só vou trabalhar com esse prazo aqui de 3 anos para crimes praticados a partir do dia 6 de maio de 2010. Se o crime ele foi praticado antes dessa data e a pena ela é inferior a 1 ano, então ainda se aplica o prazo prescricional antigo, 2 anos. Hoje em dia, a chance é até menor da gente fazer um cálculo desse, porque a lei é de 2010, já tem bastante tempo, mas, como eu sempre digo, é melhor a gente pecar pelo excesso que pecar pela falta, não é verdade? Então, vamos lá, prosseguindo. Outra coisa que eu quero que você tome cuidado é o seguinte, se por um acaso a sua questão de prova mencionar que o réu, ele era menor de 21 anos na data do fato, ou então, maior de 70 na data da sentença, a prescrição vai ser contada pela metade. O que significa isso? Se você chegou ao prazo prescricional, você vai com 109 decorado. Você vai saber os prazos prescricionais. Então, se você chegou a um prazo prescricional de 4, ele passa a ser de 2. Se você chegou a um prazo prescricional de 3 anos, ele passa a ser de 1 ano e meio e assim por diante. Por que isso? Porque o artigo 115 traz essa redução para a gente. Olha aí, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70. Então, voltando lá para aquela nossa telinha branca, telinha que a gente faz os desenhos da nossa linha do tempo, vamos imaginar que uma questão de prova diga para você que o Caio, aí a questão diz assim, nascido em, desconfie de questões assim.
Porque quando a questão traz para você a data de nascimento, geralmente isso vai influenciar na sua resposta, tá? E aí, quando você calcula, eu não vou fazer cálculo aqui de data, mas se você calcular e perceber que esse nascido em faz com que o Caio seja menor de 21 anos, aí você já tem que estar atento em relação a essa questão da contagem do prazo prescricional, tá? Então, Caio, nascido em X, praticou o crime de lesão leve em... Aí vai te trazer a data, tá? Vamos imaginar aqui, praticou o crime de lesão corporal leve em 10 de janeiro de 2015, tá? Aí, quando você faz a conta da data em que ele nasceu até a data em que o crime foi praticado, você percebe o seguinte, que quando ele praticou, ele era menor de 21 anos, tá? Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos imaginar que ele tenha nascido no dia, só para deixar o teu exemplo completinho, no dia 15 de janeiro de 1995, tá? Então, ele é menor de 21 anos. Espero que eu tenha feito a conta certa aqui. Então, vamos lá. Aí, quando ele pratica, ele é menor de 21. Aí, a questão vai trazendo para você as datas, tá? Diz que a denúncia foi oferecida em 20 de março de 2016 e recebida em 25 de agosto de 2016, ok? E aí, vamos lá. Quando a questão traz para você a data do oferecimento da denúncia, você ignora, porque essa data ela não vai influenciar no nosso prazo prescricional. Diante de uma questão dessa aqui, o que você teria que fazer? Uma linha do tempo, sempre. Está resolvendo questão de prescrição? Desenha. Não dá para resolver questão de prescrição de cabeça sem fazer linha do tempo. Então, vamos lá. A gente coloca a linha do tempo e começa a preencher essa linha do tempo com os dados que são importantes. Qual é o termo inicial da prescrição? Pelo menos dessa aqui que nós estamos analisando, que no caso seria PPP. A data em que o fato se consumou. Logo, nós vamos colocar aqui, tá? 10 de janeiro de 2015. Qual é a próxima data importante? A data do recebimento da denúncia. 25 de agosto de 2016, tá? A questão só trouxe essas duas datas. Então, vamos analisar aqui se houve ou se não houve prescrição. A partir do momento que nós temos um crime de lesão corporal leve, a lesão corporal leve ela tem a pena máxima de 1 ano. Cris, eu tenho que saber a pena dos crimes? Não, isso a questão traz para você. Você tem que saber o prazo prescricional. E às vezes a questão até traz, mas é mais difícil. 1 ano prescreve em quanto tempo? Prescreve em 4 anos, perfeito? Só que a partir do momento que a questão traz um réu que na data do fato era menor de 21, então esse prazo que você encontra no 109, ele é reduzido pela metade. 4 anos se transforma em 2 anos. Então, o prazo prescricional é de 2 anos. Aí, o que você faz? Você começa a contar os 2 anos a partir da data em que o fato se consumou. Está contando, está contando, está contando. Passaram-se 2 anos até o recebimento da denúncia? Não, não se passaram 2 anos. Com o recebimento da denúncia, de acordo com o artigo 117, ele é uma causa interruptiva da prescrição. O que a causa interruptiva da prescrição aqui, o recebimento da denúncia, ocasiona? Quando chegar no dia 25 de agosto de 2016, você vai parar de contar o prazo prescricional, você vai ignorar tudo que você já contou e você vai começar a contar tudo de novo, ok? Agora, preste atenção. Até aqui,
Você notou que não ocorreu a prescrição? Porque, embora o prazo prescricional aqui seja reduzido de metade, não se passaram os 2 anos. Mas eu vou deixar esse exemplo paradinho aqui, porque eu vou agregar dados nesse exemplo e a gente vai voltar para ele, combinado? Mas antes disso, vamos lá para o nosso conteúdo, para a nossa telinha de conteúdo de volta. Então, o artigo 115, você já entendeu que você vai pegar o prazo que você encontrou com base lá no artigo 109 e vai reduzir esse prazo pela metade. Prosseguindo aqui. Como começar a contar cada modalidade de prescrição? Você vai levar em conta o termo inicial. O artigo 111, ele traz para a gente o termo inicial da chamada prescrição da pretensão punitiva. Isso fica muito claro, porque ele diz assim, a prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr. Bom, se a prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final, é a prescrição da pretensão punitiva. Perfeito? Começa a correr do dia em que o crime se consumou. No caso da tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. No nosso exemplo, a gente usou esse inciso 1 aqui, o dia em que a lesão corporal se consumou. Agora, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Aqui não acaba o 111 não, tá? Eu vou colocar mais alguns incisos ainda para você. Quando a gente olha para o artigo 111, existem alguns crimes que eles vão ter o termo inicial diferenciado. Imagina que a questão traga para você um crime de falsificação de registro, traga para você um crime de bigamia, traga para você um crime permanente. Isso vai afetar o momento em que você começa a contar a prescrição? Sim, porque prosseguindo ainda no artigo 111, olha o que o inciso 3 vai nos dizer. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, imagina que seja um crime de sequestro ou cárcere privado. Aí a vítima ficou 2 anos em cativeiro. Quando é que eu vou começar a contar a prescrição? Só depois que a vítima for libertada. No dia em que a vítima for libertada, vai cessar a permanência. Então, a partir daí é que eu vou contar a prescrição. Olha que interessante. E nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, nós vamos contar da data em que o fato se tornou conhecido. Então, imagine uma pessoa que casou já sendo casada, cometeu bigamia, tá? Aí ela cometeu a bigamia no dia 5 de abril de 2008, tá? Só que a bigamia, ela só se tornou conhecida, e conhecida aqui é conhecida de alguma autoridade, por exemplo, do delegado de polícia, do MP. Só se tornou conhecida no dia 20 de fevereiro de 2018. Olha aí. Eu vou começar a contar a prescrição a partir de quando? A partir do dia 20 de fevereiro de 2018. Então, embora a gente tenha no artigo 111 uma regra para começar a contagem do prazo prescricional, aliás, regra até que a gente utilizou no exemplo que a gente estava trabalhando da lesão corporal, a gente precisa ter cuidado, porque se mudar o crime, pode ser que mude o início do prazo prescricional. E aí, veja, se você, por um acaso, se deparar com a PPE, aí o termo inicial, logicamente, vai mudar. O artigo 112 nos diz assim, no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Qual é o caso do artigo 110? É o caso da prescrição depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. A prescrição vai começar a ocorrer, a ser contada, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Então, imagina o seguinte, a questão diz para você que o A foi condenado com trânsito em julgado no dia 10 de março de 2012 e que essa sentença transitada em julgado transitou em julgado, na verdade, para a acusação no dia
25 de março de 2012. Quando é que você vai começar a contar a PPE? Vamos imaginar que o A esteja foragido. O Estado não logrou êxito em prender o A. A gente vai contar a prescrição. Vai olhar qual foi a pena da condenação, vai jogar essa pena na tabela do artigo 109 para encontrar o prazo prescricional e vai ver quanto tempo ele está foragido. Mas a gente vai começar a contar essa prescrição a partir de quando? Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação. Então, a partir daqui, tá? Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Vamos entender o seguinte, tá? Vamos imaginar que o A tenha sido condenado e esteja cumprindo a pena. Lógico que nós não vamos contar prescrição enquanto ele está preso, né? Não faria o menor sentido. Agora, a partir do momento que se interrompe a execução da pena, a gente começa a contar a prescrição. Então, se o A, ele para de cumprir a pena, o que a gente vai fazer? Vai começar a contar o prazo prescricional, a não ser quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Vou te dar um exemplo. O A fugiu. É lógico que enquanto o A está foragido, a gente não vai contar o período em que ele ficou foragido como período de pena, concorda comigo? Não faria o menor sentido. Fez sentido para você? Então, ele fugiu. Quando ele foge, a execução da pena está interrompida. Ele não está executando a pena. A gente vai começar a contar a prescrição a partir de qual momento? A partir do momento que ele fugiu. Porque a partir daqui interrompe a execução. Deu para entender? Então, veja bem. O início da contagem do prazo prescricional ele é super importante. Porque de nada adianta você saber qual é o prazo prescricional se você não sabe quando você começa a contar esse prazo, entende? E para utilizar como parâmetro, na PPP, você vai usar o artigo 111. Na PPE, você vai usar o artigo 112. O artigo 111, a gente tem várias possibilidades. Olha, vai depender se o crime ele é permanente, se o crime é de bigamia ou de falsificação de registro. Tem mais uma hipótese ainda no artigo 111 que eu nem falei com você, que é essa aqui, olha. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Aqui é no 111, tá, gente? É que eu estou falando de um, estou falando de outro. Estou falando de termo inicial. Aqui é o inciso 5 do artigo 111. Logo, termo inicial da PPP, prescrição da pretensão punitiva. Logo, olha só, você percebeu que a prescrição ela é cheia de detalhe? Não é um tema que você vai ouvir aqui hoje e se você não pegar mais no material, você vai acertar no dia da prova. Provavelmente não. É necessário, volto a te dizer, tornando o risco de me tornar repetitiva, mas é para o teu bem. Você precisa usar aquelas estratégias que a gente conversou para você conseguir lembrar isso na hora da prova. Isso tem que estar muito sedimentado para não te dar o branco e você se desesperar, combinado? Vamos prosseguir. Eu disse para você que eu ia deixar aquele exemplo que a gente estava trabalhando paradinho, porque eu voltaria para ele. Chegou a hora de voltar para ele. Pelo seguinte, até esse momento eu ainda não conversei com você sobre a chamada prescrição retroativa. Afinal de contas, o que é isso? Como é que eu aplico? O que significa? E aí vamos lá. Eu gostaria que você olhasse comigo agora para o artigo 110. O artigo 110 ele vai, a princípio, falar para a gente sobre PPE. A princípio, tá? Quando eu olho para o caput do artigo 110, ele está me falando em prescrição da pretensão executória, ok? A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, o 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, olha, essa previsão aqui de aumentar o prazo prescricional de 1/3, se o condenado for reincidente, é somente só para PPE.
Cuidado com isso. Então, como é que funciona isso aqui? Ora, vamos imaginar que a gente esteja diante de uma situação em que o prazo prescricional ele seja de 12 anos. O prazo da PPE, tá? Se o condenado for reincidente, esse prazo passará a ser de 16 anos. Por quê? Porque eu aumentarei de 1/3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu somo os 12 anos do prazo prescricional ao prazo de 4 e chego ao prazo prescricional de 16 anos. Mas volto a te dizer, você só vai fazer isso aqui se o caso for de PPE. O aumento do prazo prescricional em caso de condenado reincidente só se dá em PPE. Mas vamos prosseguir no 110. Afinal de contas, olha a pergunta que eu fiz para você. Como aplicar a prescrição retroativa? E é o parágrafo 1º que vai trazer isso para a gente. O parágrafo 1º ele diz assim: a prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Vamos traduzir isso aqui, vamos entender isso aqui. O parágrafo 1º, ele é a nossa base para a chamada prescrição retroativa. O que significa essa prescrição retroativa? Ela é uma nova oportunidade de se verificar a prescrição da pretensão punitiva. E vamos lá. Como assim uma nova oportunidade de se verificar a prescrição da pretensão punitiva? Eu vou voltar com você lá para aquela nossa linha do tempo, para o exemplo que eu te dei. E agora eu vou dizer o seguinte para você. Toda essa história aqui, ela vai ter agregado um novo dado que eu vou te passar agora, que é o seguinte. Em 10 de dezembro de 2016, o Caio foi condenado a o trânsito em julgado para a acusação. Então, vamos lá. Para organizar, porque ficou um risco e rabisco aí tremendo.